feliz com o convite, queria agradecer ao pastor, queria agradecer a Deus, por ele estar aqui nesta noite. Não é fácil, mas nós estamos aqui. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite de uma forma poderosa. Amém? E aproveitando que você está de pé, abre sua Bíblia junto comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. O Senhor está aqui, Ele vai falar aos nossos corações nesta noite. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos neste momento, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui, Senhor Deus, nos apresentamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, Pai, que se passou, e por esta noite, Pai, que já se iniciou. Senhor, aqui nós estamos na Tua casa, Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, Deus. Pai, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor não venha falar, Pai, aquilo que está dentro de mim, mas fala aquilo que o Senhor deseja. Anula todo o meu ser e todo o meu eu e fala aos nossos corações, Pai, que nós possamos receber mais de Ti nesta noite, mais da Tua palavra. Assim nós pedimos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos se sentar? Meus amados irmãos, nós iniciamos uma campanha que é 7 semanas de oração. E o tema hoje desta mensagem é: a oração não muda Deus, mas transforma quem ora. Amém. A oração é algo muito essencial na vida de um cristão, não só em momentos difíceis e em momentos fáceis, mas em toda a nossa vida. Nós cristãos, nós precisamos nos nossos momentos com Deus, no nosso relacionamento, praticar a vida de oração. A oração é uma conversa feita por mim e Deus, como se estivesse conversando com um amigo, estivesse conversando com um familiar, com um parente, com qualquer seja. É uma conversa praticada entre mim e Deus. E nessa conversa, nessa oração, nós compartilhamos com Deus aquilo que sentimos, as nossas alegrias, muitas vezes as nossas frustrações, ou quase sempre, as nossas preocupações, nossas emoções e diversas outras coisas. Nós apresentamos e colocamos diante de Deus aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que o nosso coração está desejoso. E Deus não quer que nas orações nós venhamos ser pessoas formais, que fale aquilo que tem que ser falado, mas não, Ele quer que nós venhamos derramar o nosso coração, derramar todo o nosso ser, derramar toda a nossa vida diante da presença de Deus. E esses dias eu estava lendo algo e eu achei algo muito interessante falando sobre a oração. Diz assim: a oração não é para lembrarmos a Deus do que precisamos, mas para nos lembrar do que nós precisamos dele. A oração não serve para nós avisarmos a Deus: Deus, realiza os meus sonhos, realiza os meus projetos, realiza aquilo que o meu coração deseja. Não, mas é para nos lembrarmos que nós precisamos de Deus. Todos os dias e todas as manhãs e hoje para sempre nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, desde o nosso levantar até o nosso deitar, buscar Deus de todo o nosso coração. E meus amados irmãos, quando nós viemos do mundo e nós entramos dentro da igreja, nós não tem como nós vivemos a vida que nós vivemos no mundo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos primeiro nascer novamente e assim caminhar dia a dia com Ele, buscar cada dia a dia intimidade com Ele, buscar através da oração, buscar através do louvor, buscar através da palavra, diversas formas de buscar o nosso Salvador. Orar a Deus, expressar, falar, derramar diretamente o nosso coração diante da presença do Senhor. E com base nisso, eu gostaria de destacar 2 personagens. E a primeira personagem é Ana. Nós vemos a história de Ana, uma grande mulher, mas que sofria com um problema. Quantos aqui são mães? Vocês tinham um sonho de ser mãe? Ana também tinha esse sonho, mas através de alguns problemas, desde sua nascença, ela tinha esterilidade, o que era não poder gerar filhos, e isso ardia dentro do seu coração. Ela era casada e o seu esposo tinha mais uma esposa, só que essa esposa já tinha gerado 3 filhos, e ela nem sem filho nenhum, ansiando gerar um filho, criar um filho. E Ana sempre ia ao tabernáculo,
orar a Deus, buscar a Deus. E nessas orações ela sempre ia, orava fervorosamente e derramava o seu coração e buscava a Deus de todo o seu coração. E em uma dessas orações ela fez um voto com Deus. Disse: Senhor, se você me conceber um filho, esse filho servirá na tua casa. Esse filho será entregue a ti. E através disso Deus ouviu as orações de Ana e realizou o sonho e o desejo do coração de Ana. E nós vemos que Ana gerou um filho, o que se chamou Samuel, um dos maiores profetas de toda essa época. Nós vemos nessa história o grande poder da oração, o grande poder de buscar a Deus de todo o seu coração, de se derramar, de se humilhar, de buscar extremamente o seu coração diante do nosso Senhor Jesus. A oração, Ana buscou e se expressou com Deus. Ela não chegou e falou formalmente com Deus, como se fosse algo que eu estivesse falando com um advogado, com um juiz, não. Ela falou: Deus, eu estou aqui ansiando por Ti, eu tenho o desejo de ser mãe, eu tenho o desejo de criar um filho, mas eu tenho este problema, me ajuda, abre meu ventre, me concede um filho. Deus ouviu essas suas orações. A oração é nós nos derramarmos, nós expressarmos aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que nós estamos sentindo nestes momentos. E nós vemos o grande papel que Ana cumpriu na nação de Israel, gerando um dos maiores profetas, criando um dos maiores profetas, educando Samuel. Ana é um grande exemplo de oração. Quando eu estava pesquisando, meditando na palavra de Deus, eu vi este grande exemplo e falei assim: eu tenho que levar os irmãos, porque a oração é a base da nossa vida, é a base do nosso relacionamento com Deus. Se nós somos cristãos, se nós temos essa intimidade, buscamos a Deus, nós precisamos viver a vida de oração. E esse foi o grande papel de Ana, orou e buscou a Deus. E o segundo personagem que eu gostaria de falar é Daniel. A vida de Daniel é uma vida incrível, uma vida que, se nós olharmos, formos buscar algum erro, nós não vamos achar. Talvez ele possa ter errado em algum momento da sua vida, mas se nós formos buscar profundamente, nós vamos ver que foi um homem de excelência, um homem que fez tudo por excelência, foi um grande instrumento nas mãos de Deus, foi um grande servo, foi um grande homem nas mãos do Senhor. Daniel passou por grandes dificuldades, por grandes lutas, por grandes problemas, por grandes aprovações, mas isso não impediu que ele buscasse a Deus, isso não impediu com que ele parasse de orar a Deus. Nós vemos esse grande jovem que foi levado cativo para a Babilônia desde jovem, junto com outros jovens, e ali ele serviu o rei Nabucodonosor. E um certo dia o rei deu um decreto onde não deveria mais buscar a Deus, não deveria mais orar a Deus. Daniel sempre nos seus momentos orava de dia, de tarde, de noite, sempre tinha os seus momentos com Deus, onde orava, onde buscava, e ele foi proibido. Só que Daniel não obedeceu, continuou orando a Deus, obedeceu a lei de Deus, continuou buscando. E um dia algumas pessoas ouviu Daniel orando e falaram para o rei, e através disso Daniel é jogado na cova dos leões, onde todos pensavam assim: agora já era para esse jovem, vai pagar por aquilo que fez. Mas não, Deus nos mostra que através da oração de Daniel ele foi salvo, e conta na palavra de Deus que desceu um anjo sobre aquela cova e fechou a boca daqueles leões. Daniel passava ali naquela cova orando, buscando, pedindo a Deus que libertasse ele, pedindo a Deus que saísse daquele lugar, e Deus ouviu as orações de Daniel, e Deus o concedeu a vitória, libertou ele ali. E Daniel serviu ao rei por grandes habilidades que ele tinha. A primeira habilidade era a integridade de Daniel, a sabedoria de Daniel, a habilidade de interpretar sonhos e visões. Esse foi algum dos pontos que destacou Daniel sobre aquele lugar, que fez com que o homem de Deus se destacasse em meio a toda aquela cidade pecaminosa, toda aquela cidade poluída pelo mal. Através da oração, Daniel foi liberto. Através da oração, Daniel foi transformado. Foi transformado por Deus. E hoje, nesta noite, Deus quer transformar a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas Deus quer transformar. Hoje Ele quer te libertar. Hoje Ele quer te transformar. Amém? E, meus amados irmãos, é tão linda a oração. Eu vejo assim, quando nós apresentamos diante de Deus, nos derramamos completamente, Deus se manifesta, Deus faz um mover, e você não quer parar de orar, você quer continuar, e quando você ora, parece assim,
mim mesmo. Eu de manhã sempre gosto de orar, sempre gosto de ter os meus momentos com Deus. E quando eu começo, vou orando, quando eu vejo já passou 30 minutos. Quando eu vejo já passou, às vezes 40 minutos, 45 minutos, e eu tenho para aberta, né? Tenho que ir para a escola e tal, tenho que parar de orar, mas às vezes é tão bom você ficar ali, você ficar apresentando diante de Deus. E a oração não é apenas para nós ficarmos falando, mas através da oração, Deus também fala conosco. Deus também traz ao nosso coração o seu desejo, os seus pedidos. E eu pergunto para vocês, é fácil orar quando está dando tudo certo? Eu creio que sim. E quando está dando tudo errado? Quando desde o acordar até o deitar, tudo dá errado. O patrão liga com você, você acorda atrasado, você sai de casa todo desarrumado, não consegue nem tomar um banho direito. Você chega ali e fica escutando o seu patrão, um monte de coisa que você não deveria ouvir, quando tudo dá errado. É fácil orar? Não é fácil orar. Nós somos humanos, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas, mas é nesses momentos mais importantes que nós devemos buscar a Deus. É nesses momentos que nós devemos buscar a Deus ainda mais. Nós devemos buscar a Deus quando tudo está dando certo? Sim. E quando está tudo dando errado, é ainda mais que nós devemos prostrar diante da presença de Deus. E é nesses momentos que Deus vai se manifestar de uma forma toda especial. E olha o que diz lá em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo o entendimento guardará o coração de vocês e guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Apresentar nossos pedidos, apresentar as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E hoje nós vemos na geração iFood, a geração onde você não pede uma coisa para amanhã, mas sim para ontem. Eu quero isso aqui para ontem, não quero isso aqui para hoje, nem para amanhã, eu quero isso aqui para ontem. E essa geração é muito ansiosa. Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa bem ansiosa. Tenho meus problemas, tenho as minhas dificuldades, sou uma pessoa muito ansiosa. Mas diz na palavra de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos diante de Deus. Apresentar diante de Deus as nossas alegrias, que eu creio que vai ser muitas em nome de Jesus nesta noite, mas também as nossas dificuldades, também os nossos momentos difíceis, os momentos em que nós olhamos e não vemos solução, o momento onde nós olhamos para o lado, olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, não vê nada. Mas nesses momentos, não andar ansioso, não estar preocupado com o dia de amanhã, apesar de ser difícil, não ser fácil, mas nós devemos cumprir este papel, pois Cristo está conosco, Ele está conosco, Ele vai nos guardar, porque como diz na palavra de Deus, apresentando diante de Deus com a nossa oração, os nossos pedidos, a paz do nosso Deus, que excede todo entendimento, vai vir sobre nós, e guardará o nosso coração ansioso, e guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. E eu vejo que a oração é algo que é diferente, é algo que transforma a história, é algo que transforma vidas. Se for perguntar para pessoas que tiveram essa experiência através da oração, onde buscaram, pediram, oraram com fé e receberam a sua bênção, elas vão contar quanto tempo elas passaram orando, quanto tempo elas passaram, quantos anos, quantos meses, quantos dias passaram buscando. Eu confesso, eu tenho um pedido a Deus que eu apresento desde o ano passado. Não se realizou ainda, mas eu creio que vai se realizar ainda nesse ano. Amém. Através da oração, apresentar diante de Deus. Mas a oração, ela não vai funcionar se eu não tiver fé. Não é só apresentar a Deus, falar: ó Deus, eu quero isso. Não. Deus, eu tenho fé. Eu creio em Ti, eu apresento diante de Ti e creio que o Senhor vai realizar em minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo que há uma grande diferença. Eu pergunto para vocês aqui: vocês oram de manhã? Cedo, antes de sair de casa? É importante, né? Mas e quando às vezes a gente não ora? O nosso dia não é o mesmo. Pode ser um dia repleto de bênçãos? Pode, mas há algo diferente. Algo que está faltando dentro desse dia. Quando nós oramos, nós falamos: Deus, eu apresento esse dia diante da Tua presença. Eu apresento esse dia que vai ser um dia repleto de bênçãos. E muitas vezes não são. São dias difíceis, os dias maus.
Mas Deus, nós colocamos a gente na presença de Deus. Às vezes nesses dias maus, e quando nós apresentamos diante de Deus, Deus está nos dando um livramento. Amém. Deus está nos dando um livramento de alguma situação que o inimigo tramou contra as nossas vidas. Por isso que em nenhum momento nós devemos murmurar, falar: Deus, dia mal, não te fiz nada, não consegui fazer nada, só reclamação, só problema. Não, agradecer a Deus: ó Deus, o dia não foi bom, mas o Senhor esteve comigo e amanhã vai ser melhor. Aleluia. E apresentando diante de Deus, a oração ela transforma os nossos sonhos, transforma os nossos pensamentos. E olha o que diz lá em Isaías 55:8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Eu vou contar algo para vocês aqui, meus amados irmãos, que Deus trouxe ao meu coração. Uma vez, eu tinha um sonho dentro do meu coração, onde eu falava assim: Deus, eu quero realizar esse sonho, me ajuda, me capacita, me dê a bênção, me abençoa. E um dia eu perguntei assim: será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus quer? E essa passagem nos faz pensar nisso. Será que os nossos sonhos, será que os nossos pensamentos agradam o coração de Deus? Será que os nossos pensamentos agradam a vontade de Deus? E daí eu orando, buscando, Deus trouxe ao meu coração para me mudar a forma de orar, para mim falar assim: Deus, se for da tua vontade, assim demais essa chama no meu coração para esse sonho, mas se não for, retira. Se não for, retira. E um certo dia eu acordei pela manhã e fui orar, fui fazer os meus momentos, e eu percebi que eu não tinha mais aquele sonho, Glória a Deus. não tinha mais aquele desejo, não tinha mais aquele pensamento dentro do meu coração. E olha, eu vou falar para os irmãos que é algo que eu gostava muito, e que eu acreditava que ia se realizar, mas hoje Deus mudou minha forma de pensar, mudou o meu pensamento, mas através do quê? Da oração, de conversar, buscar a Deus. Por isso, como diz na palavra, os sonhos, os pensamentos de Deus, os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E hoje, meus amados irmãos, nesta noite, eu gostaria de falar rapidamente sobre 4 pontos. Quando nós somos transformados, quando Deus transforma a nossa vida, nós passamos a exercer, nós passamos a passar e ter esse mover em nossa vida. O primeiro ponto é o cultivo da intimidade com Deus. Quando nós vivemos uma vida de oração, quando nós somos transformados, Deus transforma os nossos pensamentos, transforma os nossos sonhos, muda a nossa forma de pensar, nós passamos a exercer, através da oração, intimidade com Deus. Nós passamos a exercer essa intimidade com Deus. E a oração não é apenas uma simples conversa, não é algo simples. Eu falar assim, assim, assado. Não. A oração é uma das bases de uma intimidade com Deus. E todo dia buscando a Deus, orando, louvando, lendo a palavra, nós vamos criando intimidade. E criando intimidade com Deus, a cada dia nós vamos perceber que Deus fala mais conosco. Glória a Deus. Cada vez mais Deus fala aos nossos corações. O cultivar intimidade com Deus é algo tão especial. Nós vemos nesses 2 personagens. Ana criou intimidade com Deus com essas orações e exerceu esse grande papel. Daniel, através de todas essas tribulações, através de todas essas provações, ele também criou intimidade com Deus através de suas orações. E continuou firmemente ali orando, buscando a Deus, orando fervorosamente, não importava a situação, não importava o momento. Daniel orava e buscava a Deus. E nesta noite nós devemos orar. Nós devemos ser transformados por Deus através da oração. Aleluia, glória a Deus. Cultivar intimidade com Deus é um desses pontos. E o segundo ponto é um ponto muito especial, que eu vejo que é um ponto que Deus trabalha bastante na nossa vida, que é a transformação interior. Nós precisamos ser transformados interiormente? E como, né? E aí nós entramos nesse versículo que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não devemos conformar com este mundo. Um mundo tão cheio de erros, tão cheio do mal. Se nós pegarmos e ficarmos olhando para as situações, para as circunstâncias, para os momentos ruins, para os momentos de dificuldade, nós vamos ser transformados pelo mundo.
Eu sei isso que é no mundo. Só que as pessoas do mundo estão cegas, não olham e não enxergam a verdadeira verdade. Por isso nós cristãos, cabe a nós espalhar o Evangelho. Aleluia. Falar Jesus é Glória o a caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, pois elas estão cegas. E muitas dessas pessoas, quando você for falar, não vão escutar você, porque elas estão cegas. Elas acham que aquilo que elas estão fazendo é certo, mas não é. De acordo com a palavra de Deus, não é. E esse caminho que elas exercem não vai levar elas a nada. E quando elas chegarem no final desse caminho, elas vão cair num buraco sem fim. Mas nós andamos nesse caminho estreito, cheio de lutas, cheio de dificuldades, de problemas, mas onde haverá uma luz no fim do túnel. Quando chegarmos lá, nós viveremos eternamente com o nosso Deus. E quando nós somos transformados por Deus através da oração, as nossas atitudes mudam, o nosso caráter é transformado. Quando nós não conformamos com este mundo, nosso caráter não é do mundo, nosso caráter é de Cristo. Cristo habita em nós, Cristo habita em nossas vidas. Nós mudamos a nossa mente não pensa mais em coisas do mundo, não desejam mais coisas do mundo, mas desejam um anseio pela palavra de Deus. Aleluia. Desejam pela palavra de Deus. A transformação interior, não se conformar com esse mundo, é uma das coisas que todo dia nós devemos batalhar e buscar. Ainda mais nós que somos cristãos. E através disso espalhar o verdadeiro evangelho para essas pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem o amor de Jesus. O Espírito Santo de Deus renova nesta noite. E apesar de não nos conformarmos com este mundo, ainda muitas vezes somos pessoas egoístas, pessoas teimosas, pessoas rebeldes. Mas nós não devemos olhar para isso. Deus vai transformar, Deus vai mudar a nossa forma de pensar. E uma dessas transformações que nós vemos dentro da igreja é do encontro com Deus. Quantos já foram para o encontro com Deus aqui? Vocês foram transformados? Saíram diferentes? Saíram mudados? É isso que Deus faz, através da oração. E na oração, Deus não quer que nós venhamos entrar na oração e sair da mesma forma, ou sair pior, que muitas vezes acontece. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós derramamos o nosso coração, às vezes parece que a nossa oração não chega nem no teto, não chega nem um pouquinho do teto, mas chega. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo a nossa oração, e Ele muda o nosso caráter. Ele vai mudar o nosso caráter nessa noite. Se você entrou aqui com problemas, com dificuldades, Deus vai mudar. Talvez você vai passar ainda por esse processo, mas vai alcançar o propósito da tua vida, pois Deus está aqui. Deus não quer que nenhum de seus filhos venha a sofrer. Ele quer que todos sejam felizes, mas Ele não diz que essa felicidade vai vir de forma fácil, mas vai vir difícil. Vai haver batalhas, vai haver momentos que nós vamos pensar em desistir, mas na oração nós vamos encontrar refúgio, nós vamos encontrar a paz, nós vamos encontrar a alegria do Senhor em nossas vidas. A transformação interior é algo muito especial, e é algo que, se nós buscarmos verdadeiramente, Deus vai transformar. Amém? E o terceiro ponto é o desenvolvimento da nossa fé. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós somos transformados, a nossa fé aumenta mais, nossa fé ainda fica mais forte no Senhor. Nós vemos por esses personagens, através de Ana, da oração, sua fé, a forma que ela foi, a forma que ela buscou. Daniel, através da cova dos leões, confiou em Deus, teve a fé que ele seria liberto pelo Senhor Jesus, seria liberto daquela cova. E olha o que diz lá em Hebreus 11:1: ora, é fé o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. A fé é uma palavra pequena, mas que possui um poder tão grande, tão especial. E diz na palavra de Deus, Jesus nos disse: se a tua fé for como um grão de mostarda, você poderá mover montanhas, tirar pedras dos seus caminhos. E eu digo para vocês que gigantes vão se levantar. Glória a Deus. Gigantes vão se levantar, mas através da fé eles cairão em nome de Jesus. Através da fé do nosso Senhor Jesus eles cairão.
palavra pequena, mas não todo dia. A fé colocada em prática faz uma diferença total. Faz algo tão grande, uma forma tão especial em nossas vidas. E o quarto ponto, antes de nós orarmos, é a confiança e submissão à vontade de Deus. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, obedecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, é algo que tão especial. E hoje nós vemos tantas pessoas colhendo aquilo que plantaram por não ter escutado a voz de Deus, por não ter escolhido fazer a vontade de Deus. Eu digo para vocês, se vocês tomaram decisões no passado, se eu tomei decisão no passado, nós vamos pagar com consequência. Mas Deus vai nos abençoar. Amém. Ele vai nos proteger. Ele vai nos livrar, pois nós somos perdoados pelo nosso Senhor. E a confiança e a obediência à vontade de Deus é algo que nós devemos ter. Nós olhamos para Jonas, por exemplo. Deus mandou ele ir lá pregar o evangelho, falar ali para aquela cidade poluída, pecaminosa, mas não, o que ele fez? Não obedeceu. Tomou um outro caminho. E olha o que aconteceu com ele. Olha a obediência, a desobediência de Jonas, o que aconteceu com ele? Ele foi parar numa barriga do peixe. Mas Deus foi tão misericordioso com ele que livrou ele dali e fez com que ele fosse lá pregar, falar daquilo que Deus queria. Pois não é nós, não sou eu que estou falando, é Deus que fala aos nossos corações. É Ele que ministra, é Ele que fala. E escolher a vontade de Deus, apesar de que eu vou falar para vocês que muitas vezes vai ser difícil, vai doer, vai machucar, não vai ser algo fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque Ele vai nos recompensar. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos conceder a vitória. Eu gostaria que neste momento você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Nós estamos aqui, nós estamos nessa reunião. Nesse momento nós vamos orar. Eu gostaria de pedir para que você apresentasse diante de Deus neste momento e refletisse. Você tem tomado essas escolhas certas? Você tem buscado a Deus verdadeiramente, todo o seu coração? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito aquilo que o Senhor tem falado contigo? Se você não tem feito, Deus vai te perdoar nesta noite, vai te mudar através da oração, vai te transformar nesta noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Todos aqueles que desejam ardentemente no seu coração de vir aqui à frente, receber a oração,